Esse momento que nós estamos separando aqui na igreja, foi um momento que a gente vivenciou ano passado, na conferência lá na Atitude na Barra, na igreja do pastor Josué. Tivemos lá as plenárias e o pastor Josué brilhantemente entrevistou alguns pastores que têm crescido muito na visão celular, os ministérios tão maravilhosos, igrejas tão brilhantes. Esse momento edificou demais a igreja e foi um momento oportuno para que muitos irmãos pudessem tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Então a gente está pela primeira vez fazendo isso na nossa conferência. Da quinta conferência é a primeira vez que a gente tem essa plenária. Então eu queria que vocês aproveitassem. Sei que o tempo passa muito rápido, mas à medida que a gente for aqui conversando, compartilhando, e as perguntas forem brotando, você anota a pergunta, faz um sinal, e a Larissa vai estar ali recolhendo e passando para nós as perguntas. Já temos algumas, e por certo, é possível que a gente não consiga responder, né, fazer as perguntas de todos vocês, tá bom? Mas a gente vai tentar depois trazer respostas para todas as perguntas que chegarem aqui nessa noite. Pastor Josué, a gente queria começar com o irmão, dizendo que é uma honra enorme te receber, é um sonho que a gente está realizando, trazer o irmão, e queria que o irmão pudesse falar para a gente, a sua experiência, começando o seu ministério, numa igreja convencional, numa igreja de programas, numa igreja sem grupos pequenos, e a diferença de ser pastor de uma igreja, nesse contexto, para uma igreja em célula, principalmente na visão do MDA. Muito boa noite, um prazer muito grande estar com os irmãos, e estou muito feliz de estar aqui. Tem sido um dia diferente da minha rotina de segunda-feira, e um dia que a gente está rindo muito, se divertindo muito, se alegrando muito, sonhando muito com as coisas de Deus, e comendo muito também, né, pastor? E comendo muito também. Então, conheci o pastor Deraldo, essa figura carismática, carinhosa. Não, eu sou crente, eu não sou carismático. Não. E o pastor Hermínio, que é esse homem sonhador, um homem que não precisa provar nada, pastor que fica 20 anos na mesma igreja, não tem que provar mais nada. Meu pai chama de pastor carrapato. Carrapato, mas bate, fica ali. A maioria das igrejas não tem ido a lugar nenhum porque os pastores não dão tempo para a coisa acontecer, porque algumas situações entristecem, enfraquecem o coração, e aí o pastor vira pastor pulga, vai pulando. Então, Hermínio, queria agradecer muito a Deus pela tua vida. Obrigado. Porque 20 anos numa igreja consolida a sua resiliência, a sua perseverança, a sua determinação em amar essa igreja, esse povo. Então, eu me inspiro muito nisso. Eu estou com 13 anos e meio apenas lá na nossa igreja, né? E eu quero aprender a cada dia com pastores que têm essa postura de lutar por um povo, de acreditar em ideais, de enfrentar circunstâncias, enfrentar lutas, desafios, críticas. Eu sei muito bem o que é isso, também passo por isso, mas vale a pena. E Deus tem te honrado. Parabéns, que ambiente gostoso, acolhedor, desde a entrada ali, mesmo aquele segurança parrudo que tem lá, mesmo aqueles são muito gentis, né? São muito carinhosos, mesmo aqueles lá, porque ninguém faz gracinha ali, né, irmão? Ali na frente ninguém faz gracinha. Eu vou pedir só, eu posso pegar aquela água já aqui? Que eu estou meio baleado. Obrigado, hein, Léo? É Léo, né? Já estou por dentro, já conheço todo mundo aqui. Então, obrigado, Léo. Bem, queridos, eu sou filho de pastor batista. Eu fui criado na igreja batista, fui embaixador do rei, fui para os acampamentos do sítio do Sossego, né? Eu toquei na bandinha da igreja, aprendi a abrir rápido a Bíblia, brincando de desempenhar a espada, 1, 2, carregar. Então, tudo que você falar de batista, pensa num cara que sabe tudo isso aí, viveu tudo isso aí, né? Fui eu.
E o meu pai é um evangelista. Meu pai, pregando mensagem evangelística, é difícil. Assim, alguém que tem um dom tão específico. É um evangelista, é um evangelista. A última vez, o pastor Hermínio foi no Rio de Janeiro, eu estava de férias, meu pai pregou lá na igreja. Ele pregou sobre o quê? Sobre o inferno, irmão. E olha, foi decisão, irmão. Pregou sobre o inferno. Foi um monte de decisões. Quando eu voltei, a igreja inteira feliz da vida. Pastor, seu pai pregou um sermão aqui. Então, ele é essa pessoa que tem um dom para isso, para evangelização. Então, eu aprendi muito a amar almas. Amar almas. Mas eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor porque ser pastor é complicado. É muita gente para dar opinião na sua vida. Você quer fazer uma coisa na igreja, a sua voz é mais uma voz. Tem um negócio chamado democracia que não está na Bíblia. Na Bíblia não está, mas inventaram esse negócio. E eu vi meu pai passar muita dificuldade, muita. Só que eu amava o reino. E só que eu sei ganhar dinheiro. Eu tenho a facilidade. Eu vendo tudo. Vendia, né? Eu comprava carro e revendia. Eu ia a Friburgo, eu comprava uns casacos lá, vendia no Rio. Então eu trabalhava na multinacional americana, ganhava muito bem, mas eu fazia muito dinheiro por fora. E eu falei, Deus, vamos fazer um combinado aqui. Eu vou ganhar dinheiro, vou passar no concurso de auditor fiscal, vou estabilizar logo a minha vida, vou montar uma empresa depois, e eu vou ganhar muito dinheiro, mas só fica tranquilo, que eu vou apoiar a obra missionária, eu vou ajudar os missionários. Deus, fica tranquilo. E eu fiz um projeto para Deus. Olha que legal que eu fui com Deus, né? Eu fiz um projeto para Ele. Só que depois de 1 ano e meio estudando para concurso público, o Itamar Franco, o Topete, ele cancelou o concurso para auditor fiscal na última hora e convocou pessoas que tinham tido uma nota muito pequena. Houve uma maracutaiazinha nesse negócio aí. E ali 1 ano e meio de estudo, o concurso de auditor que estava para sair, não saiu. Naquele ano eu também tinha comprado um carro muito bonito, um Escort R3, eu ganhava bem, e aí o assaltante botou um revólver na minha cabeça assim, e levou o Escort R3, eu e minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Aí fiquei chateado, mas o seguro pagou além do valor do carro. Deus assim, me dava uma experiência, mas dava provisão, sabe? E aí eu comprei um outro carro bonito, e eu nem lembro o nome dele, ele saiu de linha agora, e era um carro bonito e tal, eu fiquei todo bobo com aquele carro, e aí eu bati com aquele carro. Um cara atravessou uma rua assim, do nada eu bati com aquele carro. Então o carro que não tinha um arranhão, agora era carro batido, e eu era ligado nisso, sabe? Esse carro não foi batido, tal, esse negócio que eu comprava e vendia carro também, por fora, sabe? No meio desse negócio todo, eu vi que a vida é Jesus, e viver para Ele é a coisa mais importante da vida. Que eu podia comprar os carros mais top, ganhar o máximo de dinheiro, e fazer as coisas mais lindas e percorrer o mundo, que eu não ia ser feliz. Foi quando eu me rendi numa experiência que depois eu conto em outro momento. E aí eu decidi para o Ministério Pastoral. E quando eu fui, eu falei, na subida da colina do Seminário do Sul, eu só fiz uma oração: Deus, eu não quero ser mais um. Chorando muito, no dia que eu subi para fazer a prova, o vestibular do seminário, falei, Deus, só te peço uma coisa, eu não quero ser mais um. E aí eu fui para o ministério, um tempo depois terminei o seminário, fui trabalhar, ganhando dinheiro, coordenava a área de sistemas de um banco de investimentos, e recebi um convite para ser pastor em Ipatinga, Minas Gerais. Pedi demissão na minha empresa, e fui para lá. Quando chegou lá, Hermínio, eu era consultor
Eu tinha sido consultor de uma multinacional americana antes de ir para o banco para ser coordenador da área de sistemas. Quando eu cheguei lá, eu fui trabalhando, em pouco tempo eu fiz a consultoria para mim mesmo. Falei, meu amigo, estou trabalhando que nem um condenado, não sei falar não para ninguém e não estou dando conta. Eu cheguei dia 18 de abril naquela igreja, dia 1º de janeiro, interinamente, de 15 em 15 dias eu ia lá. 18 de abril eu assumi definitivo. E eu trabalhava e todo mundo me pedia, pastor, pode ir lá em casa? Vou. Pastor, pode ir lá em casa? Vou. Pastor, aniversário do meu papagaio, pode ir? Vou. E aí eu no primeiro eu ia, no segundo eu chegava atrasado, no terceiro mais atrasado, no quarto estava de bico para mim. Falei, meu Deus, estou querendo agradar todo mundo aqui, não estou dando conta. Foi aí que eu vi que faltava alguma coisa. A igreja tinha uns 190 membros, quando eu cheguei lá em Ipatinga, Minas Gerais, e aí eu fui buscar discipulado. Aprendi com o pastor Joselito Sena, discipulado de novos convertidos. Eu treinava pessoas que treinavam os novos convertidos. Foi legal, poxa, começamos a batizar mais. Só que, e os velhos? E outra coisa, o novo convertido, depois ele virava velho convertido. Faltava alguma coisa. Eu assumi em 18 de abril de 98, no início de 99, eu buscando alguma coisa, decidi fazer os módulos de igreja em células, ministrados pelo Roberto Lai, lá em Belo Horizonte. Saía de Ipatinga e ia para lá. E aí, eu comecei a estudar sobre células. E comecei a fazer uma transição na igreja. Resultado, eu comecei a ter gente normal, simples, que ninguém daria nada por eles, se tornando grandes líderes, grandes pastores, cuidando de gente, me aliviando, visitando gente, indo na casa do enfermo, do enlutado, ajudando pessoas na caminhada cristã, fazendo o discipulado de novos convertidos, agora dentro da própria célula. Então eu encaminhava para a própria célula, e aí eu fui transicionando a igreja, dava um curso para quem queria ir para a célula, fazia um curso, mandava para a célula, fazia um curso, só jogava para a célula quem fazia o curso, para ele entender os valores de uma igreja em células. O nome do curso era Intensivo de Reciclagem, pensa num nome ruim, mas era o nome que o pessoal dava lá no Ministério da Igreja em Células. Isso foi mudando a minha vida. Quando veio um convite para eu ir para o Rio de Janeiro, depois de uma experiência que eu tive com Deus, que aí eu não posso contar agora, eu fui para lá, cheguei lá numa igreja com 20 e poucas pessoas, e o meu desejo era viver a visão celular. A igreja já tinha 2 células, uma na Barra da Tijuca, onde a gente tinha umas 8 pessoas que moravam por ali, Barra, Igreja Jacarepaguá, e tinha uma célula numa comunidade carente, uma comunidade muito simples mesmo, e lá na comunidade tinha mais cara de célula, de evangelismo. A da Barra era só uma reunião para comer bolo, era só bate-papo e bolo, um bolo de abacaxi que a irmã fazia, que era um negócio de doido. E eu chegava lá, não via um visitante, eu falava com eles, gente, tem que convidar. Eles não queriam nada com a hora do Brasil. Eles não queriam convidar ninguém, eles queriam a panela deles ali. Resultado, 20 e poucos membros na igreja, e eu tinha resistência. Primeira resistência, um dos líderes da igreja, ele não gostava de cântico, ele era muito tradicional, ele gostava de hino, e eu botava 2 hinos no roteiro do culto, e ele regia. E na hora do cântico, ele não cantava, e aquilo me deixava muito chateado. Na hora do cântico não, na hora do hino ele regia. E o menino que tocava violão para mim, eu não tinha dinheiro para nada, era numa escola municipal, podre, que eu me reunia, eu tinha um menino de 17 anos que tocava violão para mim. Era o meu líder de louvor, era o meu instrumentista, era o meu vocal, era o meu tudo. E o menino era tratado meio que
de lado, porque ele não tinha cultura musical. Mas eu engoli aquilo, porque eu amava aqueles irmãos. Engolia, mas a visão que Deus tinha me dado era uma visão para a cidade, não era uma visão de manutenção de um grupo de menos de 30 pessoas. Chegou um ponto que aquele irmão virou para mim, muito querido, gosto muito dele, mas ele, dentro da concepção dele, estava certo. Ele disse assim: se não botar 3 hinos pelo menos, não vou reger mais não, porque botar 2 hinos só para dizer que botou. Aí, irmão, nesse dia, eu tomei uma decisão. Ele não vai reger nunca mais. Porque nesse dia, ele resolveu interferir na visão que Deus estava me dando. E querer impor como ia ser o culto, achei demais. Não briguei com ele. Fui no trabalho dele. Ele já era aposentado. É um cara renomado, um cara que ganhou uma medalha por ser adido do Brasil na França. Pensa num cara. Não estou falando de qualquer um não, irmão. Lá ele é um fera, na igreja ele quer que a visão seja desse tamanho. Eu fui no trabalho dele, e no trabalho novo dele, né, que ele aposentou, ficou como diretor de uma associação, e nós estávamos num restaurante assim, ó, chique, só general, só marechal, só almirante, pensa nos caras top, porque era um clube militar. E servindo a comida, a gente ali almoçando, e eu virei para aquele irmão e falei: irmão, você vai achar quem prega melhor que eu, quem aconselha melhor que eu, quem administra melhor que eu, quem coordene as coisas melhor que eu, mas para lavar teu pé só eu vou lavar agora. Garçom, você pode me trazer uma bacia com um pouco de água? Esse homem é um brigadeiro, isso que eu estava falando com ele, um brigadeiro. E ele: não, pastor, não, eu vou lavar teu pé agora. Traz para mim, garçom. Comecei a falar com autoridade, irmão. Começou os velhinhos, aqueles velhinhos, general, coronel, tudo virar e me olhar, e eu falando alto: me traz uma bacia com água agora, eu vou lavar teu pé agora. A lágrima já desceu no meu olho. Pastor, não, pastor, não, pastor, não, meu irmão, eu quero te falar que eu te amo, mas eu tenho a visão de Deus, por favor, entenda isso. O pastor da igreja sou eu. E nessa época, eu ainda com aparelho no dente e óculos. Pensa no garoto, pensa numa cara de menino. Falei: meu irmão, quem manda lá é Deus, depois de Deus sou eu. Você tem que crer que Deus me deu uma visão, e o irmão é parte dessa visão. Seja parte comigo dessa visão, por favor, irmão. Garçom, me traz a bacia. O garçom começou a sair a bacia. Ele: pelo amor de Deus, pastor, eu já acredito, tá bom. Eu liberei o garçom e falei para ele: eu lavo teu pé aqui, na frente de todo mundo, mas por favor, me dá um voto de credibilidade. Aquele irmão ficou na igreja mais algum tempo, dando dízimo, apoiando, mas ele é muito conservador mesmo. Ele não é conservador, ele é a conservação. Então, assim, ele não aguentou, mas ele saiu com honra. Tem aniversário da igreja, eu chamo, ele vai na igreja. Ele é meu amigo. Eles montaram uma igreja, tem 13 anos isso, continua com 10 pessoas até hoje. Eles têm um grupinho e reúne. É uma pena, porque ele podia participar de um mover de Deus. Então, a partir daí, aí eu desencadeei mesmo a visão celular e transicionei a igreja pequenininha já para um conceito de que cada um é pastor. Uma pessoa veio criticar a nossa igreja, e ele veio criticar para mim, né? E aqui na sua igreja todo mundo pensa que é pastor. Cara, foi o maior elogio que ele me fez, o maior elogio. Eu acredito numa visão pastoral para a igreja. Eu acredito que cada pessoa pode pastorear. Não sei se 1, se 2, se 10, se 1000,
ou se 10 mil, não sei. Mas todo crente é chamado a pastorear uma vida, a cuidar de alguém, a zelar por alguém. E então, nós fizemos a transição de conceito, o grupinho da Barra foi saindo, eu perdi as 8 pessoas, eu tinha uma arrecadação de 3 mil reais na igreja, eu, mulher, 2 filhos, fui morar num apartamento, só o condomínio era 850 reais, isso em 2003, lá na Barra da Tijuca. Quando eu cheguei, foi 27 de setembro de 2003, só o condomínio era 850 reais na época. Então, você imagina o aperto que foi para mim o início. Então, não tinha uma igreja, não tinha dinheiro, não tinha uma liderança, mas tinha fé e tinha muito amor. Eu não tinha nada para oferecer para as pessoas, eu só tinha amor, amor de sobra, muito amor. Tinha amor para caramba para dar. A outra igreja tinha o ministério, isso, um monte de ovelha minha chegando ali, lá de Cordeiro, ó. Eita, vamos ver vocês, gente, que alegria. Nós estamos começando uma igreja em Cordeiro, muito linda, esse povo é apaixonado por Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos. Só fera ali, ó. O que ganha menos alma para Jesus ganha 200 almas por semana. Benção. Então, eu entendi, pastor, que eu só ia ter igreja ainda que eu perdesse pessoas importantes para a igreja, mesmo eu não querendo perder, se eu diluísse o ministério. Fizemos uma transição daquele conceito de igreja no início. Eu quase perdi uma igreja. Tinha um detalhe: o pessoal pobrezinho lá da comunidade, eles tinham repreendido um conceito assistencialista. O conceito era: nós somos pobres, a Barra da Tijuca só tem gente com dinheiro, nós temos que organizar uma igreja para a gente aqui na favela. Rapaz, aquilo me doía. Um dia eu falei para eles: eu não sabia que vocês não me queriam como pastor. Não é que eles não queriam, é que na cabeça dele, pobre, rico, culto e inculto, não pode viver no mesmo lugar. Só que igreja, sabe o que é igreja? Igreja é quando sobra no almoço um pouquinho de escondidinho de carne seca, e na janta de ontem sobrou um pouco de frango, e no outra semana sobrou um pouquinho de macarrão. Você pega tudo, joga na panela e faz um mexido. Igreja é mexidinho, é uma delícia aquilo, mas não dá para fazer aquele prato de novo. É uma mistura de tempero, uma mistura de coisa, aquele mexidão, uma delícia aquilo. Chegou com fome em casa? Igreja é isso, é uma mistura de gente diferente, competências diferentes, economicamente diferentes, mas são irmãos em Cristo. E nós estamos na Barra da Tijuca, uma área nobre do Rio de Janeiro, e o Hermínio já foi lá, e ele viu pessoas lá liderando lá as áreas da nossa conferência, pessoas simples, pessoas de comunidade e pessoas muito ricas. Às vezes, o rico submisso ao outro, quem dá as cartas ali do ministério é o outro, e ele, pô, não, o que eu faço, tal, e ninguém sabe, aquele cara é um empresário, tem 300 funcionários. Então é muito lindo isso, mas por quê? Por causa do conceito de pastoreio, o conceito de divisão de tarefa, o conceito de que todo mundo é chamado para o ministério. Então, na minha vida, eu não conseguiria pastorear uma igreja de programa, uma igreja centralizada em mim. Eu tenho visto no Ministério Pastoral Batista, aí não tem muito a ver com a Igreja da Paz, porque eles já tem uma outra forma de transicionar liderança, eles são fera nisso, mas quantas PIBs, e aqui é uma PIB, quantas PIBs estão em frangalhos pelo Brasil? Você não tem noção. As PIBs estão morrendo. Por quê? Porque há uma resistência a uma nova cultura de cuidado com as pessoas. Então, o tradicionalismo da gente fala mais do que a nossa tradição, porque a tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem.
Então, nós temos que entender o seguinte: o cara tem 90 anos de idade, ele é uma bomba atômica na mão de Jesus. Não, mas ele cantava no coro harpa de Davi, cantou no cantor de Jubal, e ele está acostumado assim na igreja. Ele está, mas se ele deixar o Espírito Santo agir na vida dele, ele vai arrebentar. E eu conheço um monte de gente que tem 500 anos de igreja, que está bombando. Sabe quem é membro da minha igreja? A Cidália Tintiac, viúva de nada menos que Valdomiro Tintiac, o Senhor Missões, o homem que escreveu um dos maiores artigos da história. Eu chorei na Rússia. Um homem transformador da obra missionária no mundo. E sabe quem indicou a Cidália Tintiac para a minha igreja? Valdomiro Tintiac, antes de morrer. Então, queridos, eu posso lhe afirmar: a minha igreja é uma igreja missionária, apoia missionários e missões nacionais, apoia missionários e missões mundiais, amo missões, mas há um legado batista que está na igreja local. Isso é a nossa doutrina batista. Nós temos o quê? A autonomia da igreja local. E se isso não for respeitado, a gente não vai chegar onde pode chegar. Hoje a nossa igreja, ela é um mar de gente trabalhando. Enquanto eu estou aqui, está visita acontecendo, tem seminário acontecendo, tem trabalho acontecendo, capacitação acontecendo, discipulado acontecendo. É um mar de gente trabalhando enquanto eu estou aqui. Então, como posso abrir mão disso? Roubar das pessoas essa oportunidade? Não pode. Quem não migrar para isso, hoje, vai migrar amanhã, vai perder o tempo. Sabe quem falou isso? Sabe quem falou isso? Irlande Pereira de Azevedo, na última convenção batista brasileira. Para quem não é batista aqui, não sabe de quem a gente está falando, não. Mas para quem é batista, nós estamos falando de um dos senhores mais respeitados do mundo batista. Pastor Irlande falou: ou vai para a estrutura de células, ou vai fechar as portas. Palavra do Irlande. Sabe quem falou isso antes de morrer? João Falcão Sobrinho, em plena convenção batista carioca. Me perdoem quem é de outras denominações, porque você fala assim: quem são essas pessoas? Mas para quem é batista, eu estou numa PIB. Esses caras foram assim, referências batistas, mas são inteligentes, fazem leitura do seu tempo. Então, querido, essa igreja está de parabéns, por estar na frente. Aqui na cidade, as igrejas que não estão na visão celular vão ficar, pode aguardar. Só perderam tempo. Não, aqui na minha igreja nunca vai ficar, você vai morrer, vai vir um que vai ficar. Porque você não é maior que a igreja. Nenhum pastor é maior que a igreja. A gente vai. Mas quando a gente passa, fica um legado de cuidado com as pessoas. Porque essa visão é a visão de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Aderaldo vai... Isso aí, né? Benção. Aderaldo vai falar com muita objetividade como foi a experiência dele começar há 7 anos atrás, numa cidade a 55 quilômetros de Fortaleza, com aproximadamente 60 mil pessoas. Como foi a experiência dele de começar uma célula há 7 anos atrás, e hoje ter uma igreja com aproximadamente 300 membros em 7 anos. Queria que ele falasse e que você pudesse aí, diante da palavra do pastor Josué, pergunta que você gostaria de fazer, né? A experiência dele. Ele não disse aqui, mas hoje, pastor, em 13 anos, quantos membros o irmão tem hoje na sua igreja? 7.300. 7.300. Há 13 anos eram 27 pessoas. Hoje 7.300, não é? Homem nenhum, por mais inteligente, por mais magnífico, pode elaborar um modelo, pode elaborar uma estratégia,
em 13 anos, arrebanhar 7.300 pessoas. E só quem pode fazer isso é aquele responsável pelo crescimento, que é o Senhor Deus. Ah, parabéns, pastor. Uma inspiração para nós, para o Brasil inteiro hoje e para todas as igrejas e céus. Então você pode pensar numa pergunta aí, nós estamos na visão do MDA, querendo crescer, querendo ganhar 1/3 da cidade, a gente pode, diante da experiência dele, entender que isso é muito possível para todos nós. O Aderaldo, por gentileza, vai estar dando o testemunho dele rápido sobre essa experiência de uma célula, há 7 anos atrás, resultar numa igreja de quase 300 membros hoje. Boa noite, queridos. É uma alegria mais uma vez poder estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos os visitantes. A gente se sente honrado com isso. Eu considero essa daqui a minha igreja em São Fidélis, sem sombra de dúvida. Se eu mudasse para São Fidélis amanhã, depois da manhã eu estaria congregando aqui. Assim como o pastor José colocou, eu não queria pastorear a igreja. Sou um evangelista e tenho uma empresa e trabalho hoje muito. Moro no Eusébio, uma cidade vizinha a Fortaleza, e vou a Pacajus 1 a 2 vezes por semana, e quando tem alguma coisa mais aproximada, uma conferência, a gente vai mais vezes. Nós começamos uma célula no sábado à tarde, às 4 horas da tarde, a gente tinha uma célula em Pacajus. Por que nasceu uma célula em Pacajus? Pacajus é uma cidade que está na música do Roberto Carlos, não sei se alguém conhece, mas antes de Pacajus tem uma cidade chamada Horizonte. Então o Roberto Carlos canta: além do horizonte é um lugar tranquilo para se morar. E aí eu tinha um plano de ação social para ser implantado nas cidades que tinham necessidades de ação social. E chamei o meu discipulador à época e falei para ele: eu gostaria de implantar um plano de ação social, vi que vocês não têm na igreja. Nós vamos para a cidade, reunimos, fazemos num colégio uma ação social durante um sábado inteiro, corte de cabelo, atendimento dentário, atendimento de oftalmologia, prevenção, corte de cabelo, todas essas coisas, vermifugação dos meninos barrigudinho, e aí comecei a implantar esse plano, e a primeira cidade foi Horizonte. E aí foi um sucesso em Horizonte. Num sábado a gente terminou com um culto, mas no sábado a gente atendeu lá 1.300 pessoas em Horizonte. Foi uma bênção muito grande. Tiramos documentos, tiramos RG, CPF, as pessoas ficaram muito felizes. A gente tem um bom relacionamento na capital, que é Fortaleza, e eu consegui do SES, do SENAC, dos hospitais, dos amigos médicos, advogado, dentista, conseguia levar uma grande equipe, levei mais de 100 pessoas para estar trabalhando. E terminamos com um culto num colégio, numa quadra, com muita gente se convertendo, e nasce então a igreja de Horizonte. E aí o pastor falou: eu tenho uma turma para vir para cá, para começar as células, e começou ali com 3 células em Horizonte, depois daquele evento. Aí o pastor falou: eu estou gostando da ideia sua aí, é muito boa. Eu falei: pois é isso que eu gosto de fazer, eu acho que é legal. Eu não tinha comprometimento, não tinha que estar lá todo final de semana, para mim era uma bênção, via tantas vidas se convertendo naquele culto, e para mim era maravilhoso. E aí Pacajus é uma cidade que eu tinha mais relacionamentos, inclusive com o dono da televisão e tudo. E aí eu falei: bom, vamos fazer em Pacajus. Chamei o prefeito, secretário de educação, pedi o colégio, e vamos fazer uma ação social. E aí dá-lhe gente. E eu, quando chegou meio-dia, o ex-prefeito da cidade me telefona e fala assim: Aderaldo, vem aqui falar um pouco desse evento, que ele estava lá fazendo uma entrevista com um pessoal, falou: Aderaldo, vem aqui dar uma entrevista aqui falando desse teu projeto aí. E aí eu fui lá falar, que a Igreja da Paz estava promovendo aquilo, que era muito legal, que as pessoas pudessem estar lá com a gente, e falei lá uns 15 minutos tal, e saí para voltar lá para o colégio para atender. A gente servia lanche, a gente fazia
um negócio super legal, e à noite, novamente, nós fazemos o culto, né? E a atração, claro, a gente agendava com o pastor Eibe ia lá pregar e arrebanhava uma porção de almas. A Igreja da Paz tinha 3 anos em Fortaleza, então havia uma agenda ainda, o pastor Eibe no sábado à noite sempre estava e disponibilizava esse tempo para a gente. Quando eu volto no colégio, está lá no colégio 2 casais, me esperando. Você que estava na televisão? Eu falei, isso era, sim. Nós queremos conversar com você. E o que é? Nós queremos fundar uma Igreja da Paz aqui. Falei, legal, vamos chamar o pastor, que é responsável por esse, que era o meu discipulador, e vamos conversar aqui. Aí eles chegaram e falaram, nós queremos abrir, queremos alugar um prédio, queremos abrir uma igreja. Aí o pastor falou, não, mas não funciona assim. Nós vamos ter que começar uma célula. Falou, que dia que dá para começar a célula? Eu falei, sábado que vem. Aí eu falei, a gente começa, eu vou treinar vocês e depois vocês vão cuidar. O pastor olhou para mim e falou, quem vai cuidar é você. Eu falei, não, pastor, eu não quero fazer isso não. Eu não quero, porque eu não, e eles querem abrir uma igreja, quem vai pastorear a igreja é você. Eu falei, não, pastor, eu estou fora. E aí ele pegou e falou, você está fora? Espera um pouquinho aqui. À noite ele chamou o pastor Eibe, depois nós fomos jantar. Ele falou, pastor Eibe, o pessoal veio aqui para abrir uma igreja e eu acho que o Aderaldo tem condição de cuidar e ele está dizendo que não vem não. O pastor Eibe olhou para mim, meu irmão, você vai negar a Deus? Aí eu falei, não, pastor Eibe, não vou não. Que eu não queria era desagradar a minha liderança. E aí a gente, no próximo sábado, começou uma célula. E 3 meses depois a gente multiplicou a célula e alugamos um salão por trás de um restaurante. E começamos. 1 mês depois, morreu a mãe de uma das pessoas que a célula estava na casa, era a 3ª célula. A mãe de uma das pessoas que a célula estava na casa dele. É um supervisor da gente hoje, um grande amigo. A mãe morre e aí me ligam, Aderaldo, mãe do fulano morreu. E a família está toda lá e você precisa ir lá para fazer a celebração fúnebre. Eu falei, não consigo chegar aí nesse horário, vai enterrar que horas? 4 horas da tarde. Eu falei, em que cemitério? Lá no Guanassés, lá no interior do interior. E aí eu fui para lá. Aí cheguei lá, eu me identifiquei para o rapaz, falei, estou aqui, se precisar de mim. Não, você tem que dar uma palavra aqui. Eu nunca tinha falado nada num culto fúnebre, num enterro. Mas eu me lembrei de um texto. Me lembrei de um texto da Bíblia. E aí ele falou, olha a gente vai aqui, está enterrando a mamãe agora, mas o pastor vai dar uma palavra aqui. A minha mulher olhou para mim, quem é o pastor que está aí? Eu falei, acho que é eu. Acho que sou eu. Aí ela falou, não, eu não acredito não. Já começou essa história de negócio de pastor, você nem chegou na cidade ainda. Eu falei, pois é, mas fazer o quê, né? Aí ele falou, pastor Aderaldo, vem aqui. Aí eu fui lá para a beira do caixão, do buraco lá onde ia ser enterrada a irmã, e me lembrei de um texto e disse, a alegria do Senhor é a morte dos seus santos. E ministrei uma palavra de 15 minutos ali, vi muita gente chorando. Quando eu vi muita gente chorando, eu falei, eu vou fazer uma pescaria aqui. Falei, olha gente, ela morreu, mas nós estamos vivos, mas só que ela morreu com Jesus. Ela morreu com Jesus. E eu acho, e eu creio, que se eu morrer como ela, foi enterrado aqui, eu vou para o céu. Agora, morrer sem Jesus não vai para o céu. Então, eu quero te convidar a entregar a tua vida para Jesus. E fiz um apelo ali no cemitério. E aí, umas 30 almas entregaram a vida para Jesus. E eu, modéstia à parte, para a glória de Deus, eu era meio bom nesse negócio. Fazia apelo, não tinha erro. Aí, o menino da célula falou, rapaz, vou levar esse povo tudo para a minha célula. Eu falei, pode pescar aqui, o aquário está aberto aí, pode pescar o povo tudinho.
E aí eu falei, minha gente, eu queria fazer uma outra coisa. Estou tão assim, tão com o mesmo sentimento que vocês estão pela perda do familiar de vocês. Domingo que vem nós vamos fazer um culto, tá? Para a memória de tudo que ela fez nessa grande família que está aqui. Então eu queria convidar todo mundo domingo, se tiver alguém que mexe com arte, pega umas fotos dela com todo mundo, a gente vai fazer um filmezinho, e no domingo seguinte a igreja encheu de gente. Foi uma bênção grande. E aí, gente, a igreja está lá, eu vou 2 vezes por semana. No começo, todo quanto era pastor lá na cidade, que eu amo, todos eles, criticavam, onde é que já se viu, uma igreja que não tem pastor, que não vem ninguém aqui, se uma ovelha precisar de alguém, não tem ninguém aqui. E eu falava, a hora que vocês ouvirem isso, vocês falam, não, nós estamos aqui, nós somos a igreja aqui. Eu sou discípulo do Aderaldo, e eu estou aqui para servir a igreja, estou aqui, eu represento a igreja aqui para cá. Tem que ter pastor. Não, queridos, não se preocupe com isso. E aí foram se achegando e a gente está lá hoje. Esse ano a gente começa o 2º culto e eu creio, pastor Josué, que eu vou seguir os seus passos. Eu preciso vir no Rio de Janeiro para aprender contigo. Se Deus quiser, antes de eu ir embora, não para o céu, tá, gente? Antes de eu ir embora para o meu destino, nós vamos estar lá com uma grande igreja em Pacajus, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Legal demais. Nós temos aqui perguntas muito legais, irmãos. Muito boas, né? Testemunho, né? Poderoso, né? Pastor Josué, quais são os critérios para ser líder de célula na sua igreja? Ser crente. Não, é sério. É sério. Tem que dar evidência de ser um crente, né? Não é só ser membro da igreja. É a gente ver que a pessoa tem um testemunho, tem uma forma de ser, tem respeito com os irmãos, tem carinho com os irmãos. Então a gente olha muito isso, sabe? Se a pessoa é muito agressiva, muito sem fruto do Espírito ainda, a gente evita. Eu prefiro uma célula com 30 pessoas de qualidade do que 3 células para atingir a meta. Não que eu não tenha meta, eu tenho 3 células com 10 e 3 células capengas, correndo o risco de fechar daqui a pouco. Antigamente a gente queria multiplicação, meio que assim, pensando, depois a gente vai administrando, e depois você vai vendo que conforme o crescimento da igreja, fica muito difícil administrar, se você crescer com pessoas que não têm uma certa qualificação. Então, qual é o critério? Ele tem que ser crente, dar evidências disso, ele tem que frequentar Tadel. Não frequenta Tadel, eu não consagro mais, porque vai me dar trabalho, não está sendo reciclado. Ele tem que ter feito, no mínimo, a classe do TLC, que é o treinamento de líder de célula, completo. Ele tem que ter ido ao Vida Vitoriosa, que é um encontro que a gente tem de cura interior, né? O encontro com Deus, lá da Igreja da Que Paz. nós vamos ter pela primeira vez agora, próxima outra Vão ter semana. agora, ele tem que ter feito isso. Tem que ser dizimista. A gente não tinha esse critério, adotei agora. Eu não fico olhando lá, mas eu pergunto para ele. Se quiser mentir, a gente pergunta: você é dizimista? Porque como é que ele vai abençoar os outros nessa questão financeira, se ele mesmo é negligente, né? Então, se ele é dizimista, é isso aí. Ele tem que ter um discipulador e no mínimo um discípulo. Ok. Um discipulador e no mínimo um discípulo. São os critérios para começar uma célula. Amém. Agora, pegando um gancho na sua fala, porque nós começamos aqui na nossa igreja ainda sem a estrutura que hoje o irmão tem. Então nós não tínhamos toda essa estrutura para oferecer aos líderes de tal maneira que eles pudessem iniciar uma liderança passando Eu também por não todos os tinha trâmites. não, é normal isso aí, Normal. faz parte. Entendi. Então à medida que você vai estruturando, você vai estreitando e Isso. aumentando
os requisitos. Eu fui aumentando o requisito com o tempo. Isso aí. Porque no início você ainda não tem nem logística para isso, você não tem nem compreensão da necessidade disso. Nem escola ministerial nós tínhamos ainda, né? Isso aí. Legal. Então, para quem fez essa pergunta preciosa, a gente também tem essa visão e esse desejo, né, de que quando nós tivermos toda a estrutura montada, a gente vai estar aumentando os critérios futuramente para que você possa ser um líder de célula. Então, um critério fundamental é o encontro com Deus, não é isso? E a gente, agora que nós estamos, depois de 5 anos, montando toda a estrutura e as condições para que nós pudéssemos chegar a essa conquista, e se Deus quiser, no próximo final de semana, nós vamos ter nosso primeiro encontro para 50 mulheres, 50 homens, e ali o pastor Samuel e a irmã Vera estarão nos ajudando, né? Vão vir ministrar para nós também, e a gente está muito feliz com isso. Pastor, quanto tempo o senhor levou, para a sua igreja migrar totalmente para as células? Para migrar? Totalmente para as células. Na verdade, lá em Ipatinga, eu fui fazendo uma migração. Lá na Barra da Tijuca, eu cheguei já com a visão celular e celularizei todo mundo, era pouquinha gente, né? Então, quem chegou depois tinha que se enquadrar nisso. Só que no início, você está começando uma implantação, você meio que vê um cara passar na rua assim, já joga um gancho e puxa, né? Você está desesperado para ter alguém para te apoiar, e muitas pessoas vieram porque gostavam do culto, ou gostavam de mim, ou gostavam da mensagem, ou gostavam de alguém, ou gostavam de alguma coisa, mas ele não estava aderindo à visão celular. E aí eu comecei a notar que tinha uns que estavam vindo, não. Aí depois de um tempo, não foi no início, aí eu fechei o cabresto. Não precisa fazer na sua igreja hoje isso. Se tem algum pastor aqui, além do pastor Samuel, mas na minha igreja hoje, se não tiver em célula, nem se torna membro. Sim. Mas pastor, mas onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia, está na minha igreja. Nem tudo está na Bíblia, na Bíblia não está, não beberás cachaça. Mas tem princípios, não tem? Tem princípios que fazem você falar porque alguém não deve beber cachaça. Então tem um princípio na Bíblia. O princípio na Bíblia é que eu velo por cada alma. Obedecer a vossos pastores, porque eles velam por vossa alma. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pudesse, eu arrancava da Bíblia isso. Quer dizer que aqueles camaradas lá de Pajuru, Pacajus, gente, é a primeira vez que eu ouço, né, nessa cidade. Irmão, eu demorei para gravar esse nome. Pacajus. Demorei bastante. O pessoal de Pacajus, ele vai dar contas a Deus daquele povo. Se você, irmão, pode te afrontar, pode não sei o que lá, pode te questionar, pode fazer um monte de coisa, mas você vai dar contas a Deus dessas almas aqui, cara. É verdade. Tem noção do que é isso? Se eu pudesse, eu arrancava da Bíblia isso, irmão. Então, se eu vou dar conta a Deus, então deixa eu cuidar de você. É o meu princípio. Se você vai ser membro da minha igreja, tem um monte de igreja aqui na região. Você quer vir para mim? Aquele povo de Cordeiro, ó, aquele povo, eu sou apaixonado por eles, cara. Esse povo é demais. Esse povo foi lá na nossa igreja, chegou lá, falar, tem pessoal aí de Cordeiro. Aí eu, pô, legal, que bom, tal. Deu domingo seguinte, estava esse povo lá. Deu tudo de novo. Falei, gente, o que é isso? Saindo de Cordeiro. Meu irmão Zé de Cordeiro ia lá e fazia tudo, fazia tadel, fazia culto, fazia tudo. E aí a gente começou agora o trabalho, alugamos um local lá agora, eles já limparam, estamos agora fazendo umas reformas lá. Vai surgir uma igreja lá, vai explodir em Cordeiro essa igreja aqui. Deus, vai explodir, vai explodir. Assim que for inaugurar, nós vamos fazer isso aí, ó. Vamos fazer o que ele falou aqui. Nós vamos lá, vamos fazer um trabalho social, vamos levar todo mundo uniformizado, vamos impactar a cidade, para a gente poder fazer a inauguração à altura do esforço de vocês. Amém, aleluia. Né? Então, gente, tiveram que ir para a célula.
Como é que eu vou cuidar deles lá em Cordeiro se não tiver em célula? Aí eu encaminhei um seminarista que já era amigo deles para liderar o trabalho. Ah, mas não queremos ser daqui da igreja, não queremos ser em célula. Como é que eu vou cuidar? Então, por isso que eu fechei, mas não no início. Foi depois de um tempo, depois de anos, aí eu fechei. Falei, quer ser membro da igreja? Quero você numa célula. Porque senão, daqui a pouco, eu estou com duas igrejas. Uma em células e uma não em células. Quando a igreja já era uma igreja de programas e não uma igreja de células, eu tinha que transicionar. Agora imagina eu ser uma igreja em células e destransicionar. Está de brincadeira, andar para trás eu não podia. É verdade. Outra pergunta aqui, vou fazer essa pergunta, né? Mas como o senhor começou uma igreja já em células e com uma membresia pequena, talvez não tenha tido tanto, mas a pergunta é a seguinte: houveram pessoas contra a visão do MDA? Como o senhor lidou com essa situação? Eu comecei com células sem conhecer MDA. Em 2010, quando eu conheci a visão do MDA, eu já era uma igreja em células e eu já tinha 1000 pessoas na igreja. A igreja já estava crescendo muito, avançando muito. Quando eu conheci o MDA, aí eu conheci o que? A cereja do bolo. Por quê? Porque a célula ela produz crescimento, mas o discipulado a um produz qualidade. Então foi o momento em que eu juntei quantidade com qualidade, porque agora o líder de célula ele tem qualidade, ele é discipulado. O auxiliar que vai abrir uma célula ele tem qualidade, porque ele está sendo discipulado, e a célula vai reproduzir qualidade, porque as pessoas são cuidadas um a um. Então o discipulado um a um só entrou na minha vida em fevereiro de 2011. Eu já tinha 1000 membros, só que de lá para cá, olha o que Deus fez, né? Em 6 anos e pouco, né? De 1000 foi para mais de 7000, né? Moderal, essa pergunta aqui, eu creio que é importante fazer para o irmão aqui, ó. Quando uma pessoa está há mais de um ano sem discipulado e o discipulador, a discipuladora não se pronuncia nem para continuar, nem para terminar, o que deve ser feito? Devo perguntar diretamente? Tinha uma pergunta mais fácil, não? Gente, assim, ó, para mim, se ficar mais de um mês sem fazer discipulado, deixou de ser discípulo. Tá? Então, discipulado, ele tem dia e hora marcada e tem que acontecer. Para mim, se eu ficar sem fazer discipulado, é a mesma coisa que eu ficar sem comer. Para mim, se eu ficar sem discipulado, é a mesma coisa de eu não ir ao culto. Aquilo faz parte da minha vida. O meu coração, eu tenho que abrir, rasgar meu coração e falar assim, ó, eu preciso caminhar. Meu alvo é Jesus, eu sou discípulo de Jesus, mas eu preciso de alguém para guiar os meus passos. Tá? Então, ficar um ano sem fazer discipulado, eu acho que aí nessa altura do campeonato não é mais discípulo, e quem estava cuidando errou, pisou na bola, e quem poderia estar sendo cuidado, está perdendo um baita de um tempo precioso, que é o que o pastor acabou de falar. Então, o que tem que fazer? Tem que se reconciliar. E aí eu creio que não deve mais as duas pessoas se unirem, a menos que haja o que houve aqui ontem de manhã, um perdão sincero, cheio de amor, cheio de vontade de mudança, tá? Mas eu creio que tanto o discipulador como o discípulo deve chegar para a liderança e falar, ó, nós erramos, tá? Nos ajuda a reconquistar esse caminho. Amém. Pastor Josué, como o senhor lida com as dificuldades do pastoreio? O senhor sente o peso do seu rebanho? Fica doente? Se sim, como isso coopera para o crescimento da igreja? Como o senhor lida com tudo isso? Bem,
diante do que eu era, né? Da minha dificuldade, tudo que dei errado hoje, mesmo assim ainda foi muita coisa boa, né? Então, eu realmente não mantenho aceso em mim uma tônica de preocupação muito grande, não. Segunda-feira de manhã, eu acordo e vou jogar bola. Chego lá, jogo bola de 10 da manhã até meio-dia. Tem uns pastores e vagabundos, né? Pastores que trabalharam no domingo e vagabundo que não trabalha segunda, né? Então tem pastores e vagabundos juntos, a gente junta essa turma e a gente joga a bola lá. Aí eu saio dali e agora, antigamente eu trabalhava muito segunda-feira, agora não. Só fosse uma necessidade, uma coisa urgente. Fora isso, eu jogo bola, volto, almoço com a família e depois eu cuido da minha vida. Vou na fisioterapia, cuido da casa, vou com a Bianca em algum lugar e sempre faço alguma atividade com a família. Eu vejo um filme, ou vou no cinema, ou a gente come junto alguma coisa. Eu antigamente não, confesso que foi difícil, mas hoje eu estou me dando um dia de folga. Não sei, hoje estou aqui, estou de folga, né? Comi peixe, bati papo, dormi, né? No Palácio Real, lá, eu dormindo lá diante de Jesus, né? Foi gostoso, mas dormi hoje à tarde. Então, tirando isso, eu confiei que pode vir afronta, pode vir circunstância, pode vir ameaça, e são muitas, eu não falo aqui até por ética, mas são muitas ameaças. Quando a sua igreja começa a crescer, um monte de gente que nem te via, parece que agora só vê você. Eu nem te vi, agora só vê você. É meio negócio de Saul com Davi. Meu irmão, ele não tem mais projeto de governo, ele não tem mais nada para fazer, ele não tem mais um projeto social, um projeto econômico, um projeto urbanístico. Saul só pensa numa coisa: matar Davi. Então, pode falar, pode, eu estou nem aí, eu descanso em Deus, eu durmo, eu jogo a minha bola. Ah, pastor, sua vida é tranquilidade? Não, não é tranquilidade. Você não tem um monte de problema? Tem um monte de problema, mas eu vou lá resolver o problema. E numa reunião de liderança comigo, e eu tenho uma equipe de pastores grande, não aceito pessimismo. Numa reunião, pastor, não, porque assim não vai dar. Como é que é? Não, porque assim, não, querido. Nós somos resolvedores de problema. Não. É difícil? Beleza, mas nós vamos orar, Deus é conosco, Ele trouxe a igreja até aqui, a presença do Espírito de Deus aqui é maior do que a influência do Josué, do Rainerson, do Leandro, do André, do Tiago, do Caio, minha equipe pastoral. Então é o seguinte, nós somos um resolvedor de problema. O que Deus quer fazer? Deus vai fazer, nós só temos que entender a voz de Deus e seguir. Não aceita essa palavra. E hoje, quando alguém vai dar uma palavra assim, que ele fala meio pessimista, ele logo em seguida já corrige. Não, o que eu estou querendo dizer, falei, que bom, né? Porque não podemos aceitar a palavra de derrota. Problemas vão vir, eu já sei que vão vir. Hoje eu tenho muito mais problema, porque hoje nós estamos chegando a 9 igrejas, né? Com a abertura lá de Cordeiro e de Guaratiba e Nova Iguaçu, estamos abrindo 3 ao mesmo tempo, nós vamos chegando a 9 igrejas, olha que coisa linda. Eu nunca imaginei, eu queria ser uma igreja, eu pensava assim, quando eu tiver 200 membros aqui na Barra, a igreja vai conseguir pagar suas contas, puxa, vai ser bom demais, e tal. Era o que eu pensava no início. Por quê? Porque quando você não tem nada, você bota uma meta atingível, alcançável. Você acha que a minha meta agora é ter 10 mil membros lá, eu com 20 e pouco? Não, eu queria ser uma igreja autossustentável, autoproclamadora e autogovernável. Era isso que eu queria. Aí quando chega perto de um patamar, quando eu cheguei a 500, eu não botei a meta de 600, já falei assim, rumo a 1000, cuidando de cada um. Aí você fica ousado.
Aí você fica abusado, né? Então, a minha meta agora são 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. É a minha meta agora. Nós vamos para 50 mil. Né? 50 mil. Então, não adianta perder a paz, irmão. Problema na célula faz parte. Vou deixar a célula muito problema. Deixar a célula muito problema? Pastor, vou fazer uma pergunta aqui, porque eu só consigo imaginar que essa pergunta aqui é porque se o senhor um dia aceitasse isso, o senhor ia transformar toda a denominação em célula. O senhor ia lançar alguma lei, alguma coisa, que a igreja que não migrasse para a célula não seria batista ou seria excluída da denominação. Só quero crer nisso, né? Estão me entendendo, irmãos? Porque fizeram uma pergunta aqui, o seguinte, porque eu creio que é isso. Queremos lançar você como presidente da Convenção Batista Brasileira, pode ser? Entenderam, irmãos, né? Porque, olha só, pastor, quem escreveu isso aqui é uma pessoa apaixonada em célula e na visão da MDA, só pode ser, irmão. Quem escreveu isso aí é apaixonado por célula, é apaixonado por MDA. E quer ver a mudança. E não é apaixonado por mim. Boa, pastor. Pela visão ele é, por mim não. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu colaboro com a convenção, eu vou toda a Convenção Batista Brasileira. Eu não fui ano retrasado em Santos, que eu tive um problema, mas esse ano eu fui em Belém. Cheguei lá, um camarada virou para mim e falou assim, um camarada até de uma junta nossa, de missões: posso perguntar uma coisa? Estava um grupo de pastores, e ele falou: posso perguntar? Eu falei: pode. Por que você ainda vem aqui? E essa pergunta não é a primeira vez que eu escuto, mas eu quis saber o detalhamento do porquê que ele perguntou. Eu falei: por que você pergunta? Ele falou: porque a sua igreja não precisa disso aqui para nada. A sua igreja anda sozinha, anda forte. E a minha resposta para ele foi muito simples: eu vim aqui por causa disso aqui. Comunhão. Estava o grupo de pastores ali do lado de fora, estava nem do lado de dentro. Eu venho por causa disso aqui, eu venho por causa de vocês, porque vocês são importantes para mim. Eu venho por causa da comunhão, eu venho por causa da amizade, eu venho porque eu venho aqui, eu aprendo alguma coisa com um pastor e eu ensino alguma coisa a um pastor, e a gente junto é mais forte. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou apoiando, mesmo não sendo da visão de célula da denominação hoje, que é o Multiplique, que é muito parecido com a visão do MDA, né? Eu diria até que é quase um texto escrito de outra forma, mas com o mesmo conteúdo. Então, eu estou apoiando, estou falando bem, estou desenvolvendo, porque alguns, quando fala de MDA, DNA, não sei o que lá, e não foi a denominação que colocou, ele se assusta. Então, para ele, vai para o Multiplique, tá bom. E eu estou apoiando. E o pastor Silvado, que é o presidente atual, ele é extremamente apaixonado pela visão de células. Acabei de pregar na igreja dele há um mês atrás. E ontem, eu estava em Foz do Iguaçu, anteontem, eu estava em Foz do Iguaçu, pregando para a Convenção Batista Paranaense, sobre o que? Multiplicação. E falei para os pastores do Paraná. Então, esse irmão, essa pessoa que ama a célula e não me ama, que fez a pergunta, eu diria o seguinte: a minha forma de ajudar não vai ser liderando a reunião, indo para conselho, eu não tenho muito estômago para esse tipo de trabalho, mas vai ser percorrendo o Brasil naquilo que me permitirem, apoiando, motivando as igrejas, e com isso eu creio que muita gente vai migrar para a visão celular. Amém. Bem, irmãos, nós estamos um pouquinho avançado no nosso horário. Eu vou encerrar com uma pergunta. Eu peço perdão aqui àqueles que enviaram suas perguntas, e também não dá tempo para vocês também fazer as suas perguntas, mas vocês
façam as perguntas, a Larissa vai pegar, e quem sabe amanhã durante o dia, eu teria um tempo para discutir essas perguntas com os irmãos, anotar, e à medida que a gente for aqui nos cultos, futuramente a gente pode ir respondendo aqui, em nome dos pastores. Olha, essa pergunta, o pastor Josué respondeu assim, essa aqui o Aderaldo disse assim, e a gente vai passando para os irmãos futuramente, tá? Vou passar essa aqui para você, Aderaldo. Quais sugestões você poderia dar de estratégia para resgatar soldados feridos, líderes preciosos que pararam no meio do caminho? Então nós já temos aqui, nesse tempo todo, 125 células nós chegamos agora, e nós já poderíamos ter uma quantidade enorme de células. Nosso alvo chegou a 300 células no ano passado, nós não alcançamos. Multiplica, migra célula, um líder desiste, e aí nesse ano nós mudamos a estratégia. Nosso alvo passou a ser, cada célula, 2 multiplicações no ano. Então nós estamos chegando no meio do ano e várias células já alcançaram a primeira multiplicação. Eu estou coordenando uma célula muito legal, consolidada, com 80% de pessoas que vieram de fora. Não sou líder, mas estou dando uma força, e nós vamos multiplicar dia 5 agora. Sem ser essa quarta-feira, a próxima, nós vamos multiplicar, porque já tem um líder pronto e um anfitrião pronto, que eles podem realizar a célula na sexta-feira. Então nós vamos continuar a célula quarta, multiplicando agora para sexta, até brotar um líder ali, né? Então já tem um líder pronto e um anfitrião pronto para a multiplicação dessa célula na sexta-feira. Por quê? Porque um excelente líder precisou deixar, né? Nós perdemos um excelente líder, porque ele teve outras prioridades, e essa célula então, ela teve esse prejuízo, mas graças a Deus, ela não fechou, e a gente vai conseguir multiplicar agora, e a maior parte, pessoas que nunca vieram à igreja, né? Então a gente está muito feliz com a multiplicação dessa célula na Vila dos Coroados. Então, Aderaldo, algumas sugestões para você resgatar soldados feridos, pessoas que lideraram e de repente, por uma razão, perderam o foco, desanimaram e acabaram deixando a liderança. Existem pessoas e pessoas, temperamentos que por alguma razão se machucaram, foram machucados. Eu creio que ontem de manhã a gente conseguiu responder boa parte disso. Eu, Aderaldo, tenho uma forma de agir nisso. Quando eu percebo qualquer sinal disso, eu sempre falo para os meus liderados: não me deixem a par, me deixem inteirados de qualquer dificuldade que vocês tenham, porque eu estou aqui como ajudador de vocês. E uma receita eu tenho para qualquer situação. Jesus disse: o amor apaga todas as transgressões. Nós precisamos voltar a amar as pessoas. Nós precisamos voltar a amar as pessoas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, todos quantos tiveram feridos, machucados, feriram, que a gente foi ao encontro, voltaram e estão voltando. Eu tenho gente voltando, tenho pessoas que voltaram, e isso desde o início da minha caminhada. Então, e eu creio, e a minha recomendação é: se você deixar de amar, você vai perder. Mas se você amar, você vai conseguir conquistar, não só aquele, mas os que estiverem ao redor deles. A receita é essa: ame as pessoas. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos queridos. Tá bom demais aqui, irmãos, né? Pudesse continuar aqui e pegar as perguntas de vocês, como a gente ia ser enriquecido aqui nessa noite. Mas a gente tem um intervalinho agora de 10 minutos, que seria de meia hora, mas nós atrasamos. Sabemos que hoje, segunda-feira, é um dia mais arrojado, mas a gente queria orar agora, agradecendo por esse momento, e pedir a vocês então, tem um coffee break embaixo, um cafezinho, tem um banheiro, para quem quiser ir, toma uma água, e 10 minutinhos a gente queria que vocês retornassem, para nós podermos dar sequência aqui ao culto, e o pastor daqui a pouco vai estar trazendo
a mensagem, a penúltima pregação da nossa conferência. Vamos orar? Vamos de pé. Vanusa, você pode vir aqui fazer a gentileza de agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso, tão precioso. Pai, nós queremos